Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. Perfeito, gente. Olha, infelizmente, nós temos que relatar aqui que o Brasil registrou 2.724 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira e completou 20 dias seguidos de recordes na média móvel de óbitos, que agora chegou a 2.087. Os dados do Rio Grande do Norte não foram fornecidos por problemas técnicos no acesso às bases de dados, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ao todo, já são 287.499 mortes causadas pela doença aqui no país. É nesse cenário que hoje o general Eduardo Pazuello deixa oficialmente o cargo de ministro da Saúde, dando lugar ao médico Marcelo Queiroga. Apesar da troca de comando, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido o mesmo discurso, né, Vini? Tem, Paulo. O Zé Maria já adiantou até para a gente um pouquinho aí sobre esse pronunciamento também do Marcelo Queiroga, que vai ser feito logo mais aí, nessa substituição oficial dele agora como novo ministro da Saúde, com esse tom mais ou menos do que o Bolsonaro tem defendido desde o início da pandemia, que ele voltou a falar ontem também nessa defesa, né? Nessa insistência sobre a defesa do tratamento precoce e também as críticas ao isolamento social. Vamos ver o trechinho. Para mim é muito fácil eu aderir ao lockdown, né? Confinamento, feche tudo, é bacana, é politicamente correto. Mas eu estou traindo a minha consciência se eu agir dessa maneira. O que eu vejo é que a população está um pouco ainda dividida. Então o pessoal continua insistindo, fique em casa, né? E outros que querem trabalhar por necessidade. Eu acho que ficar em casa é uma coisa bacana, né? Quem não quer ficar de férias em casa aí. Mas pouquíssimas pessoas têm poder aquisitivo para ficar sem trabalhar. Pois é, Paulo. Ontem também apoiadores do presidente Jair Bolsonaro questionou o número de mortes por Covid-19 e disse que se está todo mundo morrendo é por Covid. Vamos ver. Qual o país do mundo que está tratando bem a questão do Covid? Aponte um. Todo local está morrendo gente. Agora aqui virou uma guerra contra o presidente. Verdade. Pois é, então aí a palavra do presidente Jair Bolsonaro e também teve agora um estudo do Datafolha, um levantamento do Datafolha, Paulo, que mostra que 71% das pessoas estão apoiando essas medidas de restrição, porque entendem que o momento é importante para conter esse avanço do vírus, mesmo que isso prejudique momentaneamente a economia. E o presidente também afirmou nessa live de ontem, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra 3 governadores por essas medidas de isolamento, principalmente referente ao toque de recolher, e disse que pretende também encaminhar ao Congresso um projeto que define o que é e o que não é serviço essencial. Perfeito, Vini. Ô Zé, a gente já discutiu aqui no Morning Show que poderia se ter uma mudança de postura do presidente. Mas ele não demonstra isso, né? Está firme e forte no mesmo discurso que sempre fez. É, isso mesmo. Olha, eu só queria dizer que a posse do novo ministro será na terça-feira. Ficou a impressão de que a posse seria hoje, né? Mas não será hoje, será na terça-feira que vem. A posse, terça-feira à tarde, do novo ministro. Hoje será a nomeação oficial. Ele tinha problemas lá de impossibilidade, já que ele tinha empresas em nome dele, é preciso tirar em nome dele, enfim. O prazo, hoje ele será nomeado, né? E na terça-feira a posse. Olha, eu conversei, Paulo, aquele assunto, eu achei muito interessante, que foi a primeira reflexão que eu tive, realmente, sobre essa possibilidade, foi aqui. E aí eu levei o assunto para conversas com deputados, e um líder muito próximo do presidente Jair Bolsonaro está na reserva, dizendo exatamente aquilo que a gente estava falando. Falou, olha, a gente não pode também queimar os barcos, como se diz, né? Sem possibilidade de volta. E se acontecer situações como a gente estava descrevendo, né? De chegar a 4 mil, 5 mil mortos. Mas ontem, isso eu conversei durante a tarde. E pelo menos 2. Um é muito próximo do presidente Bolsonaro, que diz isso. Eu acho que ele não deveria ir tão contra a possibilidade de isolamento, não. E ontem, nessa live que nós transmitimos aqui, ele cortou de vez a possibilidade, né? Ele vai ao Supremo Tribunal Federal contra 3 governadores daqui do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia, que fecharam.
Ele disse que isso é estado de sítio, olha que ele tem razão, viu? Aqui em Brasília está acontecendo um fechamento total. A partir de 10 horas, ninguém nas ruas. Além de todo o comércio fechado, não se pode transitar depois das 10. Isto é muito semelhante ao estado de sítio. E pela Constituição, só o presidente da República, e com a aprovação do Congresso Nacional, é que pode decretar o estado de sítio. Então, esta é a situação. O presidente aprofunda esta divergência com governadores e, pelo visto aí, ele vai em frente sem a possibilidade. Mas, sabe como é, né? Preciso analisar cada fato quando ele vai aparecendo. Essa apuração que o Zé Maria traz aqui para a gente no Morning Show é uma apuração extremamente relevante, né? Porque se os auxiliares do presidente já estão dando um passo para trás, a gente viu o caso, por exemplo, da vacina. Vacina, o presidente foi a público dizendo que não compraria a vacina da China, enfim. E aí teve que voltar atrás. Pode ser que aconteça a mesma coisa. Não, fala, Zé. É bem diferente. Duas coisinhas. Uma é a seguinte, essa história de fechamento, todo mundo que critica diz o seguinte, que foi muito antecipado, foi um fechamento há um ano atrás, Sim. muito precoce. E sobre a vacina é a seguinte, esta é um reposicionamento e esta é a solução indicada, e dizem lá os especialistas do presidente, que a única saída para a imagem dele é a vacinação em massa. Perfeito. Adriles, vai lá. Olha, tem duas dinâmicas na análise dessa notícia, dessa posição mais aguerrida do Bolsonaro, frente a governadores isolacionistas radicais que impõem lockdowns e toques de recolher. Do ponto de vista puramente formal e objetivo, o presidente tem toda a razão. O que está acontecendo é um estado de sítio. As pessoas têm que ter liberdades inalienáveis de ir e vir e de libertação do julgo do Estado, do patrão ou de qualquer tipo de dependência econômica através do trabalho. Essas duas coisas são irrevogáveis. Você pode promover medidas de distanciamento social, de técnicas de evitar aglomeração, as tais quais uso de máscara, higienização, algum tipo de estratégia nesse sentido, que é um caminho do meio. Mas lockdown, sobretudo lockdown que não tem comprovação científica atestada no mundo. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, só digo os exemplos aqui cabais de países que se isolaram totalmente, Inglaterra, Bélgica, Argentina, que tiveram resultados catastróficos. Aí, na dúvida, governantes fazem o seguinte: para atender um pedido politicamente correto, como o próprio governador Romeu Zema, que falou aqui na Jovem Pan, que não sabia da eficácia real cientificamente comprovada do lockdown, mas está fazendo exatamente para atender vozes politicamente corretas que acham que tem que fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa numa situação desesperadora é tomar exatamente uma atitude desesperada que não resolve necessariamente o problema, e o problema é grave, todos estamos em risco, mas tomar decisões desesperadas de cercear a liberdade das pessoas é um erro fatal. Agora, eventualmente, tem a questão política. O presidente se coloca muito agressivamente no momento em que a nação e o próprio mundo político exige, praticamente, um discurso mais conciliatório. Um arrefecimento. Mais conciliatório, mais arrefecido. Ele poderia criar exatamente uma empatia maior com os governadores e prefeitos, estabelecendo uma linha de união. Vamos para um caminho do meio, mas ele resolveu ir diretamente no STF, ou seja, provocar uma crise institucional entre governantes e ele, e esse não é um caminho, até porque a gente sabe que o STF não vai dar prioridade para o presidente por uma antipatia pessoal, vamos ser bastante claros, ao próprio governo que ele faz. Então, ele cria uma crise desnecessária, com um argumento sólido, que eu concordo com ele, o trancamento é anti-eficiente e é anti-científico e é anti-libertário. Mas, politicamente, o presidente erra, trazendo um conflito desnecessário nesse momento que pode desgastá-lo e não vai aliviar e não vai melhorar a situação. Joel, e aí? O que você acha que vai acontecer? Você falou ontem aqui, né? Você acha que o presidente não muda a sua posição até o fim nessa história? Estou divergindo de você, hein, Joel? Eu acho que a gente ainda vai noticiar essa mudança aqui no Morning. Vamos ver. Eu acho que ele vai se manter justamente na posição que ele está hoje, fazendo protestos e tentando sabotar de forma ineficaz os lockdowns duros, amargos, muitas vezes impopulares,
A gente está usando a palavra lockdown, mas no fundo estamos falando de várias medidas diferentes de restrição, né? Que, não, se eu não me engano, nenhum lugar do Brasil, São Paulo certamente não. Os 3 governos são lockdowns. Se chama em outros países de lockdown, que é de você não poder sair na rua, você tem que ter uma justificativa para estar na rua. Isso, pelo que eu saiba, bom, certamente São Paulo não tem outras cidades, imagino, do Brasil, acho que também não chegaram a esse ponto. Agora, o Bolsonaro vai continuar nessa postura, porque para ele pensa sempre, acima de tudo, e unicamente, na verdade, no ganho político. Ele diz, o lockdown, as restrições, o isolamento, ele é impopular, portanto, eu vou me colocar contra. Só que eu também não vou ser culpado de nada, porque já não está nas minhas mãos definir o grau de abertura de cada lugar. Então, ele vai continuar nessa posição. Ele sabe muito bem que STF, nada disso vai funcionar, ele nem quer que funcione. Porque imagina que funciona, de fato, ele força um lugar a se abrir e o negócio tem um colapso. Aí é que ele teria medo. Ele sabe muito bem que não vai funcionar, ele sabe muito bem que a posição dele vai continuar sendo não seguida por governadores e prefeitos. E veja, até por governadores e prefeitos que apoiam o Bolsonaro. Até por governadores e prefeitos que também usam, por exemplo, usaram o tal do kit precoce, mas que não deu conta do aumento das internações. Está colapsando. A gente teve em São Paulo ontem a primeira morte por falta de leito. Querem que faça o quê? Agora, tem um certo discurso que diz que a gente está 1 ano em lockdown. Isso é simplesmente mentira, gente. Em outubro, tinha cinema aberto. Eu fui em cinema. Não tenho grandes ilusões também. Não tinha ninguém quase no cinema. Então, a economia não estava sendo muito... A economia de serviços, cinemas e outros lugares não estava realmente indo de vento em popa. Agora, eu estava conversando com uma empresária do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Lá, os shoppings estão abertos, as lojas estão abertas. Sabe o que ela me disse? O movimento está muito fraco. Não dá para pagar as contas com esse movimento aqui. Por quê? Porque, embora tenha permissão para abrir, a população está com medo. A população não está querendo ir nas lojas, não está querendo aglomerar. Então, acho que criou-se uma campanha de demonização de qualquer medida de isolamento muito equivocada, quando o foco deveria estar, aí sim, em 2 áreas. Primeiro, para aqueles mais afetados com o fechamento. São as pessoas que estão sem trabalho. Tem pessoas passando fome. Você dirigir pelas ruas da cidade de São Paulo, por exemplo, você vai ver um número de pedintes maior. Você precisa de auxílio emergencial. Por que essa discussão do ano passado foi abortada? Não se discutiu mais o prolongamento do auxílio emergencial e só agora estamos voltando. Isso está deixando pessoas realmente na beira do desespero absoluto. É criminoso fazer isso. E segundo ponto, também é importante, a angústia e o sofrimento de tantos empresários que veem o seu modo de vida e o seu sustento em xeque. E precisam também ter medidas claras de apoio, estender Joel. O crédito novamente a eles, podendo ser renovado, inclusive. A extensão dos prazos que iam vencer esse ano, mas tem que ser tudo estendido de novo. É óbvio que tem que ser estendido. Okay. Essas são as bandeiras importantes. Ser contra o distanciamento neste momento é um suicídio. Ok. Paulinha, distanciamento, fala um isolamento. Peraí, Adris, você já vai falar. Vai lá, Paulinha. Poderia assinar com o relator Joel, mas acho que até o Adriles tem um ponto, essas crises desnecessárias, né, trazidas pelo Bolsonaro, porque ele poderia estar falando sobre isso, sobre como arranjar fundos para esse auxílio emergencial, que a gente sabe que é necessário, que é inevitável, R$150, R$200, gente, o que é que dá para fazer com esse dinheiro numa família? Não dá para fazer nada. E é bem desesperador. Eu confesso que hoje, por exemplo, eu acordei assim muito mal. 3 pais de amigas falecendo, amigos com idade entre 30 e 40 anos internados, os hospitais sem leitos, a previsão é de piora. Isso que vem. Não sei se vocês estão recebendo essas mensagens de médicos de confiança, que estão se mobilizando agora só para a Covid, enfermaria toda voltada para tratamento de Covid. A foto que hoje também rodou numa notícia de um homem no chão, que foi levado pela família desesperada, no ambulatório, com uma enfermeira ali tentando fazer o máximo e aquele homem morrendo no chão. É isso que a gente está passando, é isso que a gente está vivendo. E não interessa se você é presidente, se você é senador, se você é advogado, se você é lixeiro, qualquer um de nós, se precisar ir para o hospital, não vai ter vaga. Que parte disso é difícil de entender. Se alguém tiver um problema no coração, um AVC, e tiver que ir para um hospital, não vai ter leito para essa pessoa. É muito desesperador para a gente ficar discutindo sempre essas crises que o Bolsonaro resolve criar, em vez de enfrentar o que a gente está passando. Todos estamos passando.
E esse clima de tristeza está atingindo todos nós, né, Paulo? Ontem você pode até também relatar complexo, um pouquinho. O clima na redação também, depois que vem a morte de um senador, porque é alguém que a gente se comunica todo dia, entrevista, tem contato. E alguém que tem todos os benefícios, né, que a gente imagina. Tem plano de saúde, tem dinheiro para, enfim, o melhor atendimento. E aí vem de conhecidos. Se não me engano, um ex-governador de Goiás também morreu por falta de leito. Não foi só por Covid, não, foi por falta de leito. E aí vem notícias de conhecidos, vem notícias cada vez mais de pessoas jovens também vindo a óbito por causa do coronavírus. É muito triste. O ponto é o seguinte, gente. A gente vive um momento, eu já falei isso aqui ontem, que a gente precisa reforçar a nossa empatia. Como o Adriles bem colocou. Agora não é hora do presidente Jair Bolsonaro ir para o enfrentamento. Agora não é hora dos governadores irem para o enfrentamento com o Bolsonaro. Aquela coletiva de imprensa, o Dória pegar, mandar recado para o Bolsonaro falar que ele é calcinha apertada. Não tempo a gente não quer saber disso, não dá mais tempo disso. Nós precisamos bater na tecla da solução. Eu já venho falando isso aqui no Morning Show há bastante tempo. Solução. É só assim, porque o sentimento que a gente tem é horroroso. É horroroso. De impotência. É horroroso esse sentimento. Vocês não sabem como foi duro ontem noticiar a morte do Major Olímpio. Que era um cara, assim, que pelo menos aqui na Jovem Pan sempre foi um cara extremamente solícito com a gente. Um cara que sempre esteve com a gente. A gente, né, Zé, você lembra muito bem disso. Deu inúmeras entrevistas aqui na rádio, sempre foi muito solícito, gente boa, daquele jeitão dele, com os defeitos, os acertos independente dele. do que ele pensa, né, Era um cara que poderia estar vivo, com ele, é lógico. Era um cara que, se estivesse vacinado, poderia estar vivo. Esse é o ponto. Paulo, a gente deve ter empatia, a gente deve ser emotivo, a gente deve ver a tragédia, mas se a gente não vê a tragédia com racionalidade e ficar num dos dois extremos, libera tudo e tranca tudo, a gente não entra no caminho do meio. O Joel tem um ponto. A gente não fez lockdown no ano passado, como a gente não está fazendo lockdown esse ano, porque é impossível fazer lockdown no país com as dimensões do Brasil, em que periferias e transportes públicos e pessoas têm que trabalhar num dia para comer no outro. A gente não vai sair dessa através dessa solução mágica e floreada e politicamente correta que é o lockdown. Você está falando de falta de leitos, falta de expectativa, mas eu cito aqui, para não dizer que eu estou fazendo uma coisa abstrata, 3 cidades que estão expostas, inclusive no programa Pingos nos Is, na qual o Zé Maria fala, que são Carmo do Rio Claro, São Lourenço, Patrocínio, que não optaram por um lockdown radical, que optaram no tratamento paliativo, no tratamento precoce. Eu não estou falando de cloroquina aqui, não deturpe as minhas palavras. Exatamente, e que reduziu drasticamente, sim, a internação de pessoas que atacaram racionalmente as aglomerações. Perfeito. Ou seja, deve haver um caminho no meio. Não dá para trancar as pessoas e fazer essa medida socialistoide de dar e de estender um auxílio emergencial até quando? Até onde? Até que ponto? O país entra num gargalo e as pessoas estão morrendo de fome. Adriles. Foi o próprio secretário da Saúde, Luiz Goldenstein, que falou: o Brasil não suporta lockdown. As pessoas vão morrer de fome. Jean Gorenstein.